Neste vídeo eu vou te explicar sobre o esquema hidropneumático da Dabi Atlante. Esquema hidropneumático nada mais é do que entender para onde está indo cada mangueira de ar e água que sai da caixa de ligação. E agora eu vou te mostrar uma visão geral de um desenho esquemático que eu fiz para representar esse esquema hidropneumático da Dabi. Aqui nós temos o equipo. No equipo nós temos aqui a garrafa PET, nós temos as peças de mão representadas pela caneta de alta rotação e uma caneta de baixa rotação sem irrigação, que é o mais comum encontrado nos consultórios odontológicos. Temos a seringa tríplice e temos aqui também representado a mangueira tripla. E aqui nós temos a entrada da mangueira tripla, que como nós sabemos, ela possui 3 vias, uma via de maior diâmetro, que vai entrar um ar que vai fazer girar a broca, e um outro ar e uma água que vão se misturar aqui no terminal triplo para formar o spray e refrigerar a broca. Temos o ultrassom e jato de bicarbonato. Aqui está representada a cadeira odontológica com a unidade auxiliar. Na unidade auxiliar temos a cuspideira e o sugador comum. E aqui nós temos a caixa de ligação, onde estão representados 4 elementos dos 7 que eu falei que devem estar presentes aqui. Os outros 3 elementos se referem à bomba a vácuo, que nós veremos em vídeos posteriores. Aqui está o compressor, que vai fornecer um ar de pressão constante de 80 psi e também um ar limpo e seco. Temos aqui um conector, temos outros conectores aqui também no equipo, que são peças que vão ajudar na distribuição do ar e da água por todos os equipamentos que necessitam deles. Então, com o esquema hidropneumático, nós vamos fazer funcionar a cuspideira, o sugador comum, as peças de mão, a seringa tríplice e o ultrassom e jato de bicarbonato. E para que eles funcionem corretamente, eles precisam. A cuspideira precisa somente de água para o seu correto funcionamento. O sugador comum precisa de um ar de 80 psi. O ultrassom também precisa de um ar de 80 psi, precisa de água e também precisa ser ligado a uma tomada. As peças de mão, a caneta de alta rotação precisa de um ar de 32 psi para fazer a broca girar e um outro ar de 40 psi juntamente com uma água também de 40 psi para formar o spray. Já aqui, a baixa rotação sem irrigação precisa somente de ar comprimido de 40 psi para o seu correto funcionamento. E a seringa tríplice precisa, para o seu correto funcionamento, de um ar de 40 psi e uma água também de 40 psi. Porém, se esse ar e essa água chegassem até esses equipamentos diretamente, esses equipamentos não teriam funcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar como exemplo aqui a caneta de alta rotação para eu explicar. Se chegasse aqui direto o ar para fazer a broca girar, o ar e a água para formar o spray, assim que nós ligássemos o compressor na tomada, a caneta de alta rotação já começaria a funcionar. E não é isso que nós desejamos. O que nós queremos é que ela funcione somente quando seja necessário. E para que isso aconteça, nós precisamos de peças que vão desempenhar as seguintes funções. Ou elas vão desempenhar a função de liga e desliga, vão desempenhar a função de redução de pressão ou a função de segurança. E são exatamente essas peças que eu ainda não falei sobre elas. Nós temos aqui válvula interruptora, válvulas piloto, bloco de acionamento pneumático, válvula dupla, válvula do micromotor e válvula reguladora de pressão. A função da válvula reguladora de pressão é simplesmente diminuir a pressão do ar comprimido. Já a válvula do pedal de acionamento, que está aqui dentro do pedal de acionamento, ela tem a função de fazer o liga e desliga das peças de mão. Somente quando nós retiramos a caneta de alta rotação aqui do suporte e pisamos no pedal de acionamento, é que a caneta de alta rotação entra em funcionamento. Temos aqui a válvula interruptora, que nada mais faz do que interromper o fluxo de ar comprimido quando o sugador está no suporte. Assim que o sugador é retirado do suporte, ela permite a passagem do ar comprimido e aí o sugador entra em funcionamento. Então a função aqui da válvula interruptora é de liga e desliga. Aqui nós temos o bloco de acionamento pneumático e a válvula dupla. E aqui está a principal diferença em relação ao esquema hidropneumático da Gnatus. Lá na Gnatus,
esses dois elementos estão unidos dentro da própria válvula pneumática dupla. E aqui, por uma questão de mercado, uma questão só de desenvolvimento aqui do esquema hidropneumático, elas foram separadas. O bloco de acionamento pneumático também é uma válvula que, quando acionada por ar comprimido, ela libera ar e água. Porém, diferentemente lá da válvula pneumática dupla da Gnatus, a água não chega diretamente aqui na válvula, ela chega na válvula dupla, que é responsável por distribuir a água pressurizada com 40 psi, tanto para a seringa tríplice quanto para o próprio bloco de acionamento pneumático. Temos a válvula do micromotor, que está diretamente relacionada à baixa rotação sem irrigação. E aqui também, assim como lá no esquema hidropneumático da Gnatus, o bloco de acionamento pneumático tem uma relação direta com as peças de mão que necessitam de água para funcionar. Então, se eu tenho aqui, tivesse aqui no caso mais uma alta rotação e quisesse colocar água nessa baixa rotação para ela funcionar, eu precisaria de um bloco de acionamento pneumático para essa alta, outro bloco para outra alta e um bloco de acionamento pneumático que iria substituir essa válvula micro para entregar um ar e um spray para essa baixa rotação. Outra diferença fundamental em relação ao esquema hidropneumático da Gnatus está aqui nessa válvula piloto. Lá no esquema da Gnatus nós temos válvulas interruptoras que cortam o fluxo de ar quando a peça de mão está no suporte. E essa válvula piloto faz exatamente o contrário. Quando a peça de mão está no suporte, o ar está passando. Assim que se retira a peça de mão do suporte, o ar é interrompido. Esse ar que vem da válvula piloto entra aqui no bloco de acionamento pneumático nessa porção inferior. Aqui no bloco de acionamento pneumático a gente percebe que tem uma parte inferior e uma parte superior. Essa parte inferior é que recebe esse ar piloto e ela simplesmente é responsável por deixar passar ou não o ar para dentro do bloco de acionamento. Quando a peça de mão está no suporte, o fluxo de ar está passando e aí aqui tem uma membrana que cola as entradas, que tampa as entradas aqui do bloco de acionamento. Assim que se retira a peça de mão do suporte, esse ar é interrompido e aí essa membrana fica frouxa, deixando passar tanto o ar quanto a água. E aí o bloco de acionamento pneumático está apto a funcionar quando nós pisamos no pedal de acionamento. Então, depois dessa visão geral aqui, desse desenho esquemático, nós vamos começar a montar o nosso esquema hidropneumático. Então, a primeira coisa que nós temos a eletricidade que chega aqui até a caixa de ligação. Essa eletricidade vai para a placa eletrônica. Da placa eletrônica, ela passa por um transformador que vai rebaixar essa tensão e aí essa eletricidade é distribuída para os elementos que necessitam dela para funcionar. Como exemplo, podemos citar o refletor e as motorredutoras do assento e do encosto. Então, a primeira coisa aqui, a água vai ser disponibilizada para a cuspideira, que chega aqui nela, que vai jogar essa água aqui nesse caninho. Quando o paciente cospe ali na cuspideira, nós ligamos essa água para que ela seja feita a limpeza aqui da cuspideira. E aí, esses detritos precisam ser eliminados. E para eliminar esses detritos, nós temos uma mangueira que é conectada aqui na cuspideira e percorre toda essa extensão para ser eliminado, para ser jogado ali no esgoto da cuspideira ou esgoto da cadeira. Agora aqui nós vamos começar a levar o ar comprimido até os elementos que necessitam dele. Então o ar sai lá do compressor, ele chega aqui nesse conector e daqui ele é distribuído para vários locais. E o primeiro deles é o ar de 80 psi, que é direcionado aqui para a entrada da válvula interruptora do sugador comum. Nós temos aqui o ar que chega na válvula interruptora e temos o ar que vai em direção ao Venturi, que é uma peça que é o coração do funcionamento do sugador comum, que nós veremos mais adiante. Então, quando o sugador está aqui no suporte, ele está cortando, interrompendo esse fluxo. Assim que o sugador é retirado do suporte aqui, o ar, a válvula interruptora deixa o fluxo de ar passar e aí chega até o Venturi. Chegando até o Venturi, aqui de uma maneira bem simples, cria-se uma baixa pressão, cria-se um vácuo e começa então a sucção aqui
pela mangueira do sugador, que está ligada lá no sugador, e esses detritos são despejados aqui também no próprio Venturi, e do Venturi é despejado no esgoto da cadeira ou da cuspideira. O próximo ar aqui, também de 80 PSI, que é disponibilizado, é o ar aqui para o ultrassom e jato de bicarbonato. Agora vamos fazer a ligação do ar da seringa tríplice. E aí eu representei aqui por essa mangueira azul, que representa um ar de 80 PSI, e coloquei essas setas amarelas aqui. Então toda mangueira aqui que estiver com uma seta amarela dentro representa esse ar que saiu a partir desse conector. Ela sai por esse conector, sobe aqui, vai até o equipo e é conectada na entrada da válvula reguladora de pressão. Aqui na válvula nós regulamos a pressão que chega de 80 PSI para uma pressão de 40 PSI. Então perceba que aqui, após a válvula reguladora, que regulou uma pressão de 80 PSI para 40 PSI, nós temos aqui a mesma mangueira com as setas amarelas, que representa esse mesmo ar que veio desse conector aqui, porém eu representei com um azul mais claro para que fique visualmente mais fácil de identificar que esse ar aqui tem uma pressão menor. Então aqui no conector uma via direcionado direto para o ar da seringa tríplice, que é um ar de 40 PSI. Vamos agora começar a ligação de um ar que é chamado de ar piloto, que é o ar que vai entrar nas válvulas piloto e vai ser depois direcionado para a entrada aqui inferior, tanto do bloco de acionamento pneumático quanto da válvula do micromotor. Esse ar é aquele ar que está passando direto quando as peças de mão estão no suporte, e quando esse ar passa direto, existe aqui uma membrana entre essas duas partes, aqui também, que tampa a entrada tanto de ar quanto de água. E aí, somente quando se retira a peça de mão do suporte, esse ar é interrompido e aí sim permite-se a passagem de ar e água por esses orifícios aqui, porque aí essa membrana que tem aqui não está mais tampando os orifícios. Então nós temos aqui o chamado ar piloto. Ele sai de uma dessas vias, está representado aqui por essa mangueira laranja com setas pretas, sobe até o equipo e vem aqui em um outro conector que vai ajudar a distribuir esse ar. Então esse mesmo ar é ligado aqui na entrada da válvula piloto 1 e dali esse ar é direcionado, como eu disse, para a parte inferior ali do bloco de acionamento pneumático. Da mesma forma, esse ar piloto entra aqui nessa outra válvula piloto, que é a válvula piloto do micromotor, e depois também é direcionada para a parte inferior aqui da válvula do micromotor. Agora nós vamos começar a ligação do ar, tanto da caneta de alta rotação quanto da caneta de baixa rotação, o ar das peças de mão. Então, em uma dessas vias aqui também do conector, esse ar de 80 PSI é disponibilizado aqui para o pedal de acionamento. O pedal de acionamento ele possui duas vias, então ele possui uma entrada e uma saída. Essa saída sobe lá até o equipo e é conectada também em um conector que vai ajudar a distribuir esse ar para o bloco de acionamento pneumático e para a válvula do micromotor. Então aqui foi feita a ligação na válvula do micromotor e aqui a ligação no bloco de acionamento pneumático. Do bloco de acionamento pneumático existe uma derivação aqui desse ar e esse ar é direcionado para a entrada aqui da válvula dupla, que da mesma forma que também tem uma parte superior e uma parte inferior. E no meio dessas duas partes existe uma membrana. A válvula dupla é uma válvula acionada por ar que libera água. E agora vamos começar a entregar a água para as peças de mão e para a seringa tríplice. E relembrando, a água que está aqui na caixa de ligação é dedicada exclusivamente para a cuspideira, que é para a unidade auxiliar. A água de todos os outros equipamentos, das peças de mão, seringa tríplice, ultrassom e jato de bicarbonato, é disponibilizada através da água que vem da garrafa PET. E como que essa água é disponibilizada? É o que nós veremos agora. Da mesma forma, esse ar aqui de 40 PSI, que é disponibilizado lá para a seringa tríplice, pelo conector aqui, esse mesmo ar é disponibilizado aqui também para uma entrada da garrafa PET. Esse ar pressuriza a água que está dentro da garrafa PET
E pela mangueirinha que tem ali no meio da garrafa PET, que é chamado de pescador, essa água é empurrada e sai aqui com a pressão de 40 psi. Aqui nós temos um outro conector que vai dividir essa água, mandando uma dessas vias direto para o ultrassom em jato de bicarbonato e a outra via vai para a entrada aqui superior da válvula dupla. Perceba que aqui a mangueira mudou de cor, é uma mangueira verde que representa água. Da entrada da válvula dupla existe uma derivação que vai levar a água pressurizada até a seringa tríplice. E aí o esquema da seringa está formado. Chegou aqui tanto o ar quanto a água de 40 psi. Mas nós precisamos levar essa água até as peças de mão. E para isso, a partir dessa outra via, é feita a conexão com o bloco de acionamento pneumático. Essa água só vai ser disponibilizada aqui quando nós retirarmos a peça de mão do suporte, pisarmos no pedal de acionamento. Aí sim, esse ar vai ser empurrado para dentro aqui do bloco de acionamento pneumático e também para dentro da válvula dupla, fazendo a liberação tanto da água quanto do ar, que é o que nós vamos representar aqui agora, começando aqui pelo ar da válvula do micromotor. Então perceba aqui que também eu coloquei um azul mais claro para mostrar que esse ar que entrou aqui na válvula micro com 80 psi saiu aqui com 40 psi e é disponibilizado aqui na mangueira tripla para chegar até a baixa rotação sem irrigação. Então, quando nós retiramos a caneta de alta rotação do suporte, pisamos no pedal de acionamento, o que acontece? Esse ar do pedal é empurrado tanto para dentro do bloco de acionamento pneumático quanto para dentro da válvula dupla ao mesmo tempo. A válvula dupla vai disponibilizar a água aqui para o bloco de acionamento pneumático e aí tanto o ar que vai fazer a broca girar quanto o ar do spray vão ser disponibilizados, assim como a água, que é o que nós estamos representando aqui. Um ar que é o mesmo desse aqui do pedal com essa seta azul, a gente pode perceber aqui, porém com uma cor mais fraca, porque aqui esse ar tem 32 psi de pressão. Aqui é o ar do spray e aqui a água do spray. Então esse é o esquema hidropneumático da Dabi Atlante. E eu sei que são muitas informações para serem processadas, mas esse esquema vai estar disponível para você para consultas posteriores. E esse esquema hidropneumático é um esquema que é guardado a 7 chaves, tanto pelos técnicos quanto pelas empresas de cadeiras odontológicas, porque isso aqui é o coração para que você entenda o funcionamento dos seus equipamentos. Isso aqui vai facilitar quando você for resolver os defeitos que aparecem na sua cadeira odontológica.